Olá pessoal, senhoras e senhores, vou determinar nesse vídeo aqui para o canal Antônio Vieira um processo, uma curiosidade de como se determina um norte geográfico usando um relógio de pulso. É um processo simples, com pouca precisão, mas que para muitas utilidades, para muitas finalidades, ele se aplica. Então vamos ver como se determina o norte geográfico. Não é o norte magnético, é o geográfico. O norte magnético é determinado pela bússola. Esse norte que nós vamos determinar é o norte geográfico usando um relógio analógico, um relógio de ponteiros, não digital. Para isso vamos recordar alguma coisinha sobre o movimento aparente do Sol. O movimento real é aquele que se processa quando a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. E o movimento aparente é aquele que nós percebemos, é o Sol se movimentando em torno da Terra. E o Sol se movimentando em torno da Terra, ele demora 24 horas para dar uma volta em torno da Terra. Nesse movimento, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, sempre com alturas iguais em relação ao chão, em relação ao horizonte. Então, desde que ele nasce aqui no leste, ele vai aumentando a sua altura em relação ao chão, em relação ao horizonte, chega num instante de altura máxima, que é quando ele corta o meridiano, aqui é meio-dia, e a partir daqui ele começa a se aproximar novamente do chão. A sua altura vai diminuir e ele se põe. Depois que ele se põe, ele continua a girar e nós não o vemos, dá uma volta completa quando ele cortar novamente o meridiano do lugar. É meia-noite e continua então no seu movimento até que nasce no dia seguinte e fica sempre assim. Essa figura que nós estamos vendo, ela dá base para que se entenda um outro processo de determinação do norte a partir do Sol, um método chamado alturas iguais. Então reparem, a posição do Sol aqui, por exemplo, distando do meio-dia, o mesmo número de horas depois que ele vai distar do meio-dia. Nesse instante, vamos supor que faltasse 3 horas para chegar ao meio-dia, se nós cravarmos uma haste na vertical aqui do chão, essa haste projetaria uma sombra. Nós poderíamos registrar essa sombra no chão. 3 horas depois do meio-dia, essa haste projetaria a sombra numa outra direção. E o ângulo formado por essa sombra antes do meio-dia e depois do meio-dia, tirando-se a bissetriz desse ângulo, ele apontaria para o norte. Esse norte é o norte geográfico, mas não é esse norte que nós vamos determinar aqui. Nós vamos usar o relógio. Então vamos imaginar aqui essa figura em que o Sol está se movimentando. E no lugar dessa rosa dos ventos, nós vamos determinar, vamos mostrar aqui, botar como se fosse um mostrador de um relógio marcando as horas. Se nós colocarmos o 12 aqui do mostrador do relógio apontado para o Sol, quando fosse meio-dia, quando ele cortasse o meridiano, e se nós não mexêssemos mais no Sol, no relógio, o relógio ficar sempre nessa posição, quando o Sol se movimentasse, esse movimento do Sol seria seguido aqui pelo ponteiro das horas. O ponteiro das horas ia girar aqui de acordo com o movimento do Sol. Então, se o Sol se movimenta aqui, por exemplo, 15 graus, o ponteiro das horas aqui se movimenta 1 hora. Cada hora são 15 graus e assim por diante. E nós poderíamos fazer um raciocínio inverso. Imagina que se nós apontássemos para o Sol estando numa outra posição qualquer, imagina aqui,
dessa posição aqui, nessa figura ao lado. Se nós pegássemos o relógio de pulso e apontássemos o 12 da marcação do meio-dia para o Sol, nós íamos ver que se o relógio fosse dividido em 24 horas, o ponteiro das horas ia ficar na direção do meridiano. Se o relógio fosse dividido em 24 horas. Mas como o relógio é dividido em 12 horas, então o meridiano vai ser registrado, vai ser apontado pela metade do ângulo. Isso nós vamos fazer uma experimentação direta que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco através de um vídeo. Vamos fazer uma determinação do norte verdadeiro ou norte geográfico, usando o relógio de pulso como uma bússola. Apontamos o 12. Apontamos o 12 do mostrador para o Sol. Está ali o Sol. O Sol está muito forte. Está ali o 12 apontado para o Sol. E o ângulo formado entre o 12 e o ponteiro das horas, dividido ao meio, quer dizer, a bissetriz desse ângulo, dá a direção norte-sul. Esse Sol que nós estamos vendo é depois de meio-dia. Isso quer dizer, então, que a metade desse ângulo está apontando para o norte, né? A mão esquerda apontando para o oeste, a direita para o leste. Esse é o norte. Se você gostou desta videoaula e das outras videoaulas deste canal, inscreva-se, coloque o seu joinha e recomende este canal para outros seus amigos, para que esse nosso canal possa crescer e ser mais útil com o passar do tempo. Até a vista, pessoal!